Por que é que Jesus é a essência da nossa adoração? E eu gostei desse tema, e o texto também é muito propício, João 4, né? Mas para fugir um pouco e dar aí um novo ar e focar mesmo em Jesus como essência da adoração, vamos para Colossenses capítulo 1. Eu quero, a partir do 13, ver com você alguns motivos por que é que Jesus por que é que Jesus deve ser a essência da nossa adoração. Colossenses 1, a partir do 13. Já pedi a bênção ao pastor Neemias, quero agradecer o Arlen, Débora, saudar o pastor Isaías ali embaixo, muito bom revê-lo, privilégio. Acho que é o Yamazaki que chegou ali atrás, é isso mesmo, Japa? Tamo junto. Eu olhei assim e falei, não sei se eu tomei bom da vista, eu acho que é, de máscara. Bênção, pastorzão Yamazaki está com a gente hoje. Então é isso, queridos, muito obrigado mais uma vez estar aqui com os irmãos, é sempre muito bom, e junto com gente amiga é melhor ainda, né? Com Bel, com a Ju, com a Gabi, com os meninos lá de Guaranhuns, minha esposa está ali, ao lado dela está o Fabrício, nosso irmão querido também, ali de Guaranhuns. Então nós estamos em casa aqui e é sempre muito bom estar com os irmãos. Por que Jesus é a essência da nossa adoração? Versículo 13. Em primeiro lugar, porque Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Jesus é a essência da nossa adoração, porque Ele nos libertou. E imagine você ser sequestrado, levado para um cativeiro, e de repente, alguém aparece lá para te libertar, um policial, uma pessoa qualquer, você está ali angustiado, sofrendo, maus tratos, está preso, está sem comer, está em pânico, com medo, e alguém vai lá e te liberta. Essa é a ideia da palavra aqui, libertação. É pagar o preço para alguém sair de um cativeiro. É isso que Jesus fez por nós. Ele pagou o preço, e o preço foi a sua própria vida. Por isso nós devemos adorá-lo. Ele é a essência da nossa adoração, porque é nele, versículo 14, que temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Quando Jesus estava em Cafarnaum, e essa história está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Então ele foi para uma casa e lotou de gente em volta. E 4 amigos pegaram um paralítico para levar até Jesus, com a fé de que Jesus poderia curá-lo. Quando eles chegaram lá, a casa já estava lotada de gente, eles não conseguiram se aproximar de Jesus. E aí eles subiram por trás das casas que eram construídas de alvenaria, não era com tijolo e cimento, com pedra e barro, mas haviam casas construídas de alvenaria, e elas geralmente tinham uma escada por trás, onde se subia para uma espécie de terraço, que eles geralmente faziam algumas coisas ali em cima. E aí, eles então sobem ali e abrem, né, o telhado da casa e descem o paralítico na frente de Jesus, no meio daquele povo, numa maca. A Bíblia diz que Jesus olhou aquela cena, e Marcos usa a seguinte expressão: Jesus, vendo a fé deles, curou o homem. E aí o povo ficou escandalizado. Mas que isso?
Como assim? Curou? Aí Jesus falou, ao invés de falar, você está curado, Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Aí os religiosos, entendedores da lei, disseram, que blasfêmia, que heresia, como pode um homem perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Aí Jesus, vocês escandalizaram porque eu perdoei o pecado, então faz o seguinte, levanta e anda, moço, vai embora. E a Bíblia diz que o cara pegou a maca, jogou nas costas e foi embora andando. Jesus é a essência da nossa adoração, porque Ele é nosso Deus. Ele pagou o preço para perdoar os nossos pecados. Ele é Deus encarnado. Ele é o Emanuel, o Deus entre nós, que veio até nós porque nós não tínhamos condições de voltar para Ele. Dizem por aí que todas as religiões levam a Deus. Está errado. O cristianismo não ensina que ele leva alguém para Deus. O cristianismo prega que Deus veio até nós, porque nós não tínhamos condições de ir até Ele. Se Ele não vem, estaríamos perdidos. Portanto, por isso Ele é a essência da nossa adoração, porque Ele nos libertou, Ele perdoou os nossos pecados, e Ele é o próprio Deus em essência. Quando alguém te perguntar como é Deus, responda, Jesus Cristo. Porque Paulo disse no versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível. Como diz o texto ali, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Aí Paulo está dizendo aos Colossenses, o Pai é espírito, mas o Filho se fez carne e habitou entre nós. Portanto, se eu quero saber como é Deus, basta olhar para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu não vejo o Pai, eu não vejo o Espírito, mas em Jesus eu vejo Deus encarnado, de carne e osso, que viveu uma vida perfeita, que morreu como sacrifício perfeito para nos libertar, nos perdoar os pecados e para ser a essência da nossa adoração. Pois nele, 16, foram criadas todas as coisas, portanto Ele é Deus, porque Ele também é Criador. Façamos o homem, está no plural, o Pai, o Filho e o Espírito, criando, façamos o homem. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, mas Elohim é Deus no plural. Se fôssemos traduzir ao pé da letra seria, no princípio criou deuses. Só que aí deu uma crise nos tradutores. Meu Deus, então nós seremos politeístas? Deuses? Como assim Deus no plural? E aí vem a doutrina da Trindade dizer, o nosso Deus é plural, porque Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Um só Deus, em três pessoas, revelado a nós, para que nós o adoremos. Adoramos ao Pai, pelo que Cristo fez, pelo intermédio do Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nele foram criados tudo, no céu, na terra, visível e invisível, seja trono, soberania, principado, potestade, tudo que você imaginar que existe, foi Ele que criou. Tudo que há nesse imenso e infinito universo, foi criado por Ele. Por isso que Ele merece a nossa adoração, porque Ele é Criador. Nele, tudo foi criado, por meio dEle e para Ele. Por causa dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Então nós o adoramos por causa dele, nós o adoramos por meio do que ele fez por nós, e nós o adoramos para que ele se agrade da nossa adoração, porque fomos criados para nos relacionar com o Senhor por meio da adoração. Os anjos adoram, e Deus poderia ficar satisfeito sendo adorado eternamente pelos anjos.
mas Ele escolheu, Ele decidiu em sua soberania criar um ser à sua imagem, à sua semelhança, superior aos anjos, porque os anjos não são semelhança de Deus, os anjos não são imagem de Deus, nós somos, portanto fomos criados com esse propósito, relacionar com Ele através da nossa adoração. Ele é cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é a essência da nossa adoração, porque Ele é o alfa. Antes que tudo houvesse, Ele era. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é. Nós existimos porque fomos criados. Ele não foi criado, Ele é pré-existente, eterno. Ele é o que é. Quando Moisés perguntou, qual o seu nome? Ele disse, eu sou o que sou. Sou o único e verdadeiro Deus, onipotente, o único capaz de libertá-los do Egito. Portanto, Ele é a essência da nossa adoração, porque Ele é o cabeça, Ele é o nosso líder. E nós não devemos a Ele como líder somente o nosso respeito e a nossa submissão, mas também a nossa adoração. Nenhum líder humano deve ser adorado, porque é falho, mas Jesus como nosso líder deve ser adorado, porque Ele é perfeito em tudo que fez. Ele. O Pai achou por bem, versículo 19, que nele residisse toda a plenitude. Tudo que precisávamos saber sobre Deus, depois da natureza criada e das escrituras sagradas, em Cristo habita toda a plenitude que Deus queria que soubéssemos sobre Ele. Tudo que precisamos saber sobre Deus está apontado para Cristo. Cristo revela Deus, porque Ele é a essência, Ele é a imagem do Deus que é invisível, Ele é aquele que traz em si toda a essência e o ser de Deus, Deus encarnado. Ele esvaziou-se da sua glória e não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziado, coube naquele bebê e nasceu naquela manjedoura, passou por tudo aquilo para morrer só porque queria ser adorado por nós. Ele merece. Nele reside toda a plenitude. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus é a essência da nossa adoração, porque sem Jesus a gente continua separado de Deus. É Jesus o sacerdote que faz a ponte, é Jesus aquele que nos liga de volta à fonte da vida. Fomos desligados no Éden, mas em Cristo fomos religados. Por isso, na Nova Jerusalém existe a árvore da vida, porque lá teremos acesso à vida que nunca acaba, a vida que a Bíblia chama de eterna. Ele merece a nossa adoração, porque Ele é eterno e nos deu vida eterna. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, nós, os pecadores, agora, porém, Ele reconciliou a gente, mesmo sendo pecadores, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar a todos nós diante dEle como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você consegue se imaginar perante Deus no dia do juízo dizendo, eu não tenho nenhum erro? Você, em sã consciência, teria coragem de fazer isso? No dia do juízo, chegar diante de Deus e dizer, eu mereço entrar aí, o Senhor não tem nada para me repreender, eu vivi perfeitamente toda a minha vida.
Não pequei nem em pensamento, muito menos em ações. Eu mereço entrar aí, porque eu não tenho nada para ser chamado a atenção. Alguém tem coragem de fazer isso? O Paulo está dizendo, mas Ele é tão poderoso, tão gracioso, tão misericordioso, que Ele nos deu essa condição. Quando nos apresentarmos diante de Deus para sermos julgados, ouviremos: vinde benditos, herdem o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas para mim está sendo preparado, mas eu não mereço, eu cometi vários erros. E aí então o Pai vai olhar para nós, e ao invés de ver o nosso pecado, Ele verá o sangue de Cristo aspergido sobre nós, o sangue que nos justifica, justificados pois temos paz com Deus. A gente entra lá não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A gente entra lá pelo que Ele fez. Ele abriu o caminho, Ele rasgou o véu, Ele nos deu um novo e vivo caminho, que é Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Por isso Ele merece ser adorado. Por isso Ele é a essência da nossa adoração. Se é que nós, permanecemos nessa fé, então, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança, da boa notícia que nós ouvimos, e que foi pregada a toda criatura, do qual eu, Manu, me tornei ministro. Agora, me alegro nos meus sofrimentos, por todos, pela igreja, pelo evangelho. Nenhum sofrimento para mim é demasiado. Por quê? Porque a minha esperança não está neste mundo, mas na herança que Ele tem prometido e tem guardado para mim. Então, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. O que eu tiver de vida, eu vou gastar para que a igreja seja edificada, para que almas sejam ganhas, para que vidas sejam transformadas. Esse é o meu maior privilégio, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos crentes. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Nós, gentios. Para quê? Para que Cristo em nós seja a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E o perfeito aqui não significa sem cometer nenhum erro. Perfeito aqui significa terminado, acabado. Per no latim é completo, é cheio. E fecto é feito, então é feito por completo. Então é terminado. Quando terminar a nossa jornada aqui, seremos apresentados a Deus em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o máximo possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim e através de mim, para alcançar você e através de você, para alcançar outros e através dos outros, alcançar a todos quantos Ele comprou pelo preço de sangue na cruz do Calvário. Por essas e outras razões, Ele é o motivo, Ele é a essência, Ele é o alvo de toda a nossa adoração. Que assim seja, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.